E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a história, a origem desse nome Jeová e entender como ele surgiu ao longo da transmissão do texto bíblico. Vamos lá! Bom, em primeiro momento, vale saber que a língua hebraica, nos seus primórdios, ela não tinha as vogais, eram simplesmente as consoantes. E é dentro desse contexto, lá no Antigo Testamento, que o nome pessoal de Deus vai aparecer por meio de 4 consoantes, o Y, H, o W e o H. E esse conjunto de letras, ele é conhecido como tetragrama. No entanto, por uma espécie de profunda reverência do povo judeu, eles passaram a evitar a pronúncia desse nome. Então, quando eles liam as escrituras nos seus rolos, quando eles iam fazer essa leitura pública, eles substituíam o tetragrama sagrado por outras palavras, como Elohim, que significa Deus, ou até mesmo Adonai, que significa Senhor. Séculos mais tarde, vão aparecer um grupo, uns camaradas aí chamados de maçoretas. E esses maçoretas foram escribas e estudiosos judeus que viveram ali aproximadamente no século VI, entre o século VI e o século X depois de Cristo. E eles tinham uma missão muito importante, que era preservar o texto das escrituras hebraicas com a maior precisão possível. E aí, até aquele momento, o hebraico ainda não possuíam as suas vogais. E aí, o que eles fizeram? Eles, para tentar manter essa oralidade intacta, eles introduziram sinais em volta das consoantes que simbolizariam a pronúncia correta já com a vocalização dos nomes e dos termos para evitar a perda da pronúncia daquilo que estava escrito, a maneira tradicional de ler o texto hebraico. Porém, quando os maçoretas chegaram ao tetragrama, eles enfrentaram um problema muito sério com a tradição judaica. Por quê? Eles continuavam a não pronunciar o nome. Então eles adotaram uma solução de certa forma engenhosa. Em vez de registrar as vogais da pronúncia correta do original do nome, eles colocaram juntos das consoantes as vogais da palavra Adonai. Assim, quando o leitor via o tetragrama no texto, ele era lembrado de dizer Adonai em vez de pronunciar ou tentar pronunciar o nome divino. E esse detalhe técnico, ele é o pulo do gato para que nós venhamos entender o surgimento da palavra Jeová. Por quê? Durante a Idade Média, os estudiosos cristãos europeus, eles tiveram acesso a esses escritos, esses manuscritos hebraicos, que já continham essa sinalização vocálica maçorética. E aí o que eles fizeram? Eles não conheciam bem a convenção da leitura judaica, e aí eles observaram as consoantes do nome e do YHWH combinada com as vogais, eles acabaram interpretando que aquilo fosse realmente a pronúncia correta do nome de Deus. E foi dessa leitura que surge a forma latina, Jeová, que mais tarde se tornou, em língua portuguesa, o Jeová. Portanto, historicamente falando, Jeová não é a pronúncia original preservada do nome divino, mas o resultado de uma combinação de consoantes do tetragrama com as vogais que surgiram e que pertenciam originalmente a outra palavra. Hoje, muitos estudiosos, eles entendem que a pronúncia mais próxima, talvez, do nome antigo, provavelmente seria algo como Yahvé. Porém, nós não podemos cravar isso com certeza absoluta, justamente porque a tradição judaica parou de pronunciar o nome há muitos séculos atrás. E é nesse ponto que entra a posição das testemunhas de Jeová. Esse grupo religioso, ele defende que o nome Jeová é o nome próprio de Deus e que ele deveria aparecer de uma maneira explícita nas traduções da Bíblia. E é por essa razão que a TNM utiliza o nome Jeová não apenas no Antigo Testamento, um detalhe, também no Novo Testamento. E aí, nós enfrentamos dois problemas. Primeiro, o Antigo Testamento, nós sabemos que não existe o nome Jeová dessa forma latinizada. Por quê? Porque é um tetragrama formado por 4 consoantes e o hebraico não tinha vogal. E detalhe, não sabemos a pronúncia porque o judeu deixou de pronunciar há muito tempo. Então, colocar no Velho Testamento surge com um problema. O segundo problema se dá porque, até hoje, nenhum manuscrito grego conhecido do Novo Testamento traz o tetragrama. Não está escrito em nenhum lugar o tetragrama no Novo Testamento. Os escritores gregos,
eles utilizam a palavra kurios, que significa Senhor. Por isso, muitos estudiosos, tradutores, intérpretes da Bíblia, eles entendem que inserir Jeová no Novo Testamento não é uma decisão baseada nos originais, nos escritos mais antigos, mas em uma interpretação teológica específica da sociedade Torre de Vigia. Já por outro lado, a tradição cristã histórica, ela entende que o uso da palavra kurios no Novo Testamento possui um significado muito profundo. Os autores bíblicos aplicaram esse título a Jesus, mesmo em contextos que no Antigo Testamento era simplesmente pertencente a Deus o Pai, representado pelo tetragrama. Isso mostra que os primeiros cristãos, eles reconheciam em Cristo a manifestação plena do Deus de Israel. E aí talvez você se pergunte, por que o nome Jeová então permanece até hoje na língua dos evangélicos de uma maneira geral? Tem um porquê disso. Mas vale saber que alguns, hoje, na atualidade, alguns tradutores, alguns hebraístas, principalmente brasileiros, eles têm utilizado o nome O Eterno no lugar de Jeová, o que é algo perfeitamente cabível, perfeitamente sincero e talvez muito mais correto. Mas fechando esse parênteses, nós ainda temos o nome Jeová por alguns motivos. Primeiro, ele entrou muito cedo dentro das traduções cristãs, e isso permaneceu no dito popular. Também foi muito utilizado nos hinários, nos cantos congregacionais que são cantados até hoje dentro das igrejas. Ele também faz parte da literatura devocional que são utilizadas dentro das igrejas e também, podemos dizer até mesmo que dentro da própria teologia popular. Algumas tradições mantiveram e adotaram o termo Jeová como uma espécie de marcador identitário. O fato é que o nome Jeová não é o nome revelado de Deus no hebraico bíblico, mas uma forma histórica que surgiu no cristianismo medieval. Podemos dizer que isso foi uma espécie de erro sincero que ocorreu através da tradução. Encerrando então o nosso vídeo, nós podemos dizer que o nome Jeová, ele não nasceu lá no Monte Sinai. Ele surgiu na Idade Média. Ele é uma espécie, um fruto de um mal entendido, muito respeitoso até podemos dizer assim. Judeus que não queriam pronunciar o nome e fizeram com os maçoretas toda aquela salada de vogais, e cristãos medievais que não sabiam disso. O fato é que o Deus verdadeiro não depende da forma com que seu nome é pronunciado, da sonoridade do seu nome, mas daquilo que o seu nome sempre revelou, que ele é, ele age e ele salva. Fiquem com Deus.